Quem é o arcanjo Miguel mencionado na Bíblia? Seria ele Jesus Cristo? Seria ele um anjo criado que chefia os anjos de Deus? Seria ele um personagem simbólico descrito nos livros proféticos? Se você deseja entender a verdadeira identidade de Miguel, assista esse vídeo até o final. Fala pessoal, eu sou o Absalom Freitas, bem-vindo ao Bíblia Eficaz, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a identidade de Miguel, tema esse que gera bastante polêmica no meio teológico de hoje. Bom, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que o nome Miguel do hebraico Micael significa quem é como Deus. E nesse vídeo, como eu disse, nós vamos tentar descobrir qual é a verdadeira identidade desse personagem bíblico. E nós vamos começar estudando o capítulo 10 do livro de Daniel. Então, abra em Daniel, capítulo 10, versículos do 4 ao 9, e vamos entender uma incrível visão que o profeta Daniel teve. Diz o seguinte: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, só eu e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então Daniel tem uma visão de um ser glorioso sobre o grande rio Tigre. E esse ser era tão magnífico, tão poderoso, que Daniel ficou fraco, perdeu suas forças e caiu rosto em terra. A grande pergunta é: quem é esse ser glorioso e, por que não, misterioso aqui no capítulo 10 de Daniel? Quem é esse ser que Daniel viu em visão? Para entender a identidade desse ser, nós precisamos fazer um paralelo com o capítulo 1 do livro do Apocalipse. No entanto, guarde as características desse ser descrito aqui em Daniel, capítulo 10, porque essas características serão fundamentais para podermos identificar quem é esse personagem misterioso. Apocalipse, capítulo 1, versículos do 10 ao 17, diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Perceba que, assim como Daniel, o apóstolo João também, ao se deparar com essa visão, ficou fraco e caiu com o rosto em terra. A grande pergunta é: quem é esse ser glorioso que aparece em visão ao apóstolo João na ilha de Patmos? Ele disse no versículo 17: eu sou o primeiro e o último. É lógico que esse ser é Jesus Cristo. Todos nós concordamos com isso. Mas você percebeu que as características desse ser são as mesmas características do ser glorioso que Daniel viu no capítulo 10 sobre o grande rio Tigre? Podemos concluir então que aquele ser poderoso e magnífico que Daniel viu sobre o grande rio Tigre é Jesus Cristo.
São as mesmas características: cabelos brancos como a neve, olhos como tochas de fogo, cinta de ouro, voz como de muitas águas ou como muita gente, braços e pés como bronze polido. Então, diante disso, fica claro que Daniel tem uma visão de Jesus Cristo glorificado, assim como João também tem uma visão de Cristo glorificado. Agora podemos seguir a leitura aqui em Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 10 até o 13. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então esse ser, que é o anjo Gabriel, ele vai explicar a visão que Daniel teve, e ele vai mostrar a Daniel quem é o ser glorioso que Daniel viu sobre o grande rio Tigre. O verso 13 diz assim, Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Eu tenho 3 observações importantes aqui no versículo 13. A primeira é a seguinte: o anjo Gabriel menciona Miguel e diz que Miguel veio em seu auxílio. Gabriel estava enfrentando uma batalha espiritual contra o príncipe do reino da Pérsia. Eu acredito que aqui nós temos uma referência dupla ao rei Ciro, que era o rei da Pérsia, e também ao príncipe das trevas, ao arqui-inimigo Satanás, que estava ali influenciando Ciro. Provavelmente, Ciro precisava assinar um decreto libertando o povo de Deus para reconstruir Jerusalém, e o diabo não queria que isso acontecesse. Gabriel estava tentando isso por 21 dias, mas não estava tendo êxito. Então, ele precisou de auxílio do céu e Miguel foi enviado. E agora, esse Miguel que veio estava sobre o grande rio Tigre e Daniel pôde ter uma visão dele. Então, sim, o ser glorioso do rio Tigre, que é o mesmo do capítulo 1 de Apocalipse, é Miguel, que veio para auxiliar o anjo Gabriel e que apareceu em uma visão gloriosa ao profeta Daniel sobre o grande rio Tigre. A segunda observação é a seguinte: a frase "um dos primeiros príncipes" não foi uma frase feliz, não traduz exatamente o sentido do texto original. Por quê? Porque ela não confirma a afirmação que é feita sobre Miguel no capítulo 12, versículo 1, que diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel é o grande príncipe. E a frase "um dos primeiros príncipes" iguala ele com outros príncipes, como se ele fosse um príncipe comum. Mas ele é o grande príncipe. Diante disso, a melhor tradução dessa frase é aquela defendida pelo Dr. Rodrigo Silva, que diz "o primeiro dos príncipes". A palavra errade, também significa primeiro, então a frase "o primeiro dos príncipes" é a mais correta, porque ela confirma a afirmação que é feita sobre Miguel no capítulo 12, versículo 1, sobre ele ser o grande príncipe, mostra superioridade. A terceira e última observação sobre esse texto é a seguinte: a frase "o primeiro dos príncipes" não torna esses príncipes necessariamente outros arcanjos, como alguns teólogos defendem. No verso 13 é dito que existe o príncipe do reino da Pérsia. No versículo 20 é dito que existe o príncipe da Grécia. E no versículo 21, Miguel é chamado de príncipe, o príncipe de Israel. Então Miguel, ele é o primeiro dos príncipes, estabelecendo uma comparação com o príncipe do reino da Grécia, com o príncipe do reino da Pérsia e com qualquer outro príncipe de outro povo ou nação. Miguel, ele é o maior dos príncipes, ele tem a primazia. Em outras palavras, o príncipe do povo de Israel é superior a esses príncipes desses demais reinos. É como se ele fosse o rei dos reis, o senhor dos senhores e o príncipe dos príncipes que aparece ali
no capítulo 8 de Daniel, versículo 25. E para terminar, quando nós lemos aqui o capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Note que quando Miguel se levanta, ocorrem duas ressurreições. Dois grupos ressuscitam, de salvos e perdidos. E quando você faz um paralelo com o livro de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, você percebe que isso ocorre quando a voz de Cristo é ouvida. Olha o que diz o capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Note que, quando Jesus Cristo fala, ao som da voz de Jesus Cristo, ocorrem também duas ressurreições. Dois grupos ressuscitam, de salvos e perdidos, assim como ocorre com Miguel no capítulo 12 de Daniel. Isso mostra mais uma vez que Miguel é Cristo e que Cristo é Miguel. E essa é a crença que nós adventistas temos. Mas não é uma crença exclusiva nossa. Outros grandes teólogos também tiveram essa mesma crença. Por exemplo, Matthew Henry, grande comentarista da Bíblia e pastor presbiteriano inglês. Ele escreveu: Miguel significa quem é semelhante a Deus, e seu nome, com o título de O Grande Príncipe, aponta o Divino Salvador. E você sabe que o Divino Salvador é o próprio Jesus Cristo. João Calvino, o grande reformador francês, disse: alguns pensam que a palavra Miguel representa Cristo, e eu não vejo motivo para discordar deste parecer. Como dissemos antes, Miguel pode significar um anjo, mas eu abraço a opinião daqueles que se referem à pessoa de Cristo, porque ela se adapta melhor ao assunto para representá-lo como estando à frente para a defesa de seu povo eleito. Essa é a opinião de João Calvino, e aí você tem as fontes. John Wesley, ele comentando Daniel capítulo 10, 21, disse: Miguel, Cristo é o protetor de sua igreja. Ele fez uma relação entre a palavra Miguel e a palavra Cristo. E Charles Spurgeon, também um grande pregador batista, disse: deixe que o Senhor Jesus Cristo seja para sempre querido para nós, pois por meio dele somos levados a nos assentar nos lugares celestiais muito acima dos principados e potestades. Ele está acompanhado ao redor dos que o temem. Ele é o verdadeiro Miguel, cujo pé está sobre o dragão. Foi o que disse Charles Spurgeon, e assim também nós adventistas acreditamos, mas não cremos como muitos apologetas falsos ensinam, que cremos como as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová acreditam que Miguel é Cristo porque Cristo foi um ser criado, um anjo ou um ser criado. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos que Miguel é apenas um título, um nome que Cristo utiliza quando está em conflito contra o mal. Cristo é o Filho de Deus, Cristo é Deus, Cristo não é um ser criado, Cristo não é um anjo, ok? Bom, essa é a minha crença, a crença da Igreja Adventista, a crença de alguns teólogos conhecidos na história, como eu mencionei há pouco. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixe aqui nos comentários para que eu possa saber. E se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima, se Deus quiser.